Vamos mais uma aula aqui do professor Vinícius Lemos dentro do curso completo sobre recursos no novo Código de Processo Civil. A aula de hoje a gente vai falar sobre agravo de instrumento e agora vamos entrar nas hipóteses do processo de conhecimento da petição inicial até a sentença, onde nós temos aqui o cabimento do agravo de instrumento. E aí nós vamos pegar aqui o artigo 1015, que ele é a base do agravo de instrumento, e falar algumas hipóteses sobre o agravo de instrumento, e aí a gente entra aqui na aula de hipóteses taxativas do agravo de instrumento. O que a gente pode dizer aqui? O inciso 1 vai colocar, do artigo 1015, vai colocar aqui que são recorríveis as decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. O que é tutela provisória? De uma forma bem simples aqui. Nós temos a tutela definitiva, que é aquela que eu busco na sentença, onde o judiciário vai me conceder o que eu quero, acolher o meu pedido ou a minha pretensão jurídica, e aí eu não consigo esperar a tutela definitiva, a tutela final, e aí eu posso pedir aqui, com base num fumus boni iuris ou uma periculo e a periculo mora, eu posso pedir a tutela provisória, que até lá me permita aqui satisfazer um direito ou acautelar um direito. Isso daqui que é a tutela provisória. E aí nós temos diversas decisões que falam sobre a tutela provisória, que pode ser para conceder a tutela, negar a tutela, conceder parcialmente a tutela, pedir a revogação de uma tutela concedida, pedir a modificação, a modulação de efeitos de uma tutela concedida. Tudo isso versa sobre tutela provisória. E tudo isso, se for uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Pode ser para indeferir, pode ser para deferir, pode ser para conceder, pode ser para revogar. Qualquer dessas hipóteses caberá o agravo de instrumento. Aqui você terá a necessidade ou a possibilidade de entrar com agravo de instrumento sempre que for uma matéria de tutela provisória, desde que seja numa decisão interlocutória. Nós temos essa visualização. Então, a primeira aqui, decisão interlocutória. Depois nós temos aqui as decisões de mérito, inciso 2 do artigo 1015. Qual que é a complicação de nós falarmos sobre a decisão de mérito? Porque nós temos que voltar e falar sobre o artigo 356, e o artigo 356 vai falar sobre a decisão parcial de mérito. Decisão parcial de mérito é uma decisão interlocutória. Coloque esse mantra na sua mente. Decisão parcial, decisão interlocutória. Sentença, como a gente já viu lá atrás, é somente a decisão que põe fim à fase de cognição. Aqui nós temos que a decisão parcial, como o próprio nome diz, ela somente resolve uma parte do processo. Vai ter processo ainda, vai ter sentença. Então, aqui é uma decisão parcial de mérito. Vamos pensar aqui, tenho dois pedidos, pedido 1 e pedido 2. O juiz consegue julgar agora no saneamento o pedido 1 porque ele tem aqui já toda a matéria, vamos supor, ou já tem de prova em documentos, ou é matéria somente de direito. Mas o pedido 2 não, o pedido 2 precisa de desenvolvimento, precisa ainda de instrução probatória e tudo mais, e não vai poder fazer a decisão. O que o juiz vai ter como dever por causa do artigo 356? Vai ter aqui a necessidade de decidir desde logo o mérito. Então nós vamos ter a visualização aqui que o juiz decide o mérito daquele pedido que já está pronto para isso e deixa outros pedidos, outros pontos para a sentença. Então nós temos um desmembramento do processo. E aí dessa decisão parcial de mérito vai caber o agravo de instrumento. Qualquer decisão parcial interlocutória que fale sobre o mérito vai caber o agravo de instrumento. Aqui o que importa é a forma e o conteúdo. A forma que é ser interlocutória e o conteúdo que é falar sobre o mérito. Mas nós temos uma visualização. Eu queria que esse pedido fosse julgado na sentença e lá caberia apelação. Não vai caber apelação mais, vai caber do outro pedido, do outro ponto do processo. Sobre isso daqui não. Então nós temos a seguinte visualização, que temos que encarar esse agravo como apelação.
Isso daqui é algo que a gente já fala há muito tempo e que é interessante a gente visualizar. É sentença em termos de conteúdo, só que é decisão interlocutória em termos formais, que o código escolheu que decisão interlocutória é pela formalidade, não é sentença em termos formais, então é decisão interlocutória, por mais que fale de assunto de sentença. E aí nós temos o quê? Se esse pedido fosse julgado na apelação, na sentença caberia apelação, e a apelação tem efeito suspensivo. Então, logo, você tem que pedir o efeito suspensivo desse agravo de instrumento, questão essencial, pedir o efeito suspensivo desse agravo de instrumento. Depois, esse agravo não tem a sustentação oral, como o agravo da tutela provisória tem a sustentação oral e é o único agravo. Só que eu tenho que equiparar esse agravo à apelação. Então eu tenho que fazer o quê? Pedir a sustentação oral sobre esse agravo aqui. Depois, se fosse na apelação e o tribunal julgasse aqui anulada a sentença, ele já poderia desde já julgar o mérito, como a gente viu na aula da teoria da causa madura. Vai poder fazer isso também aqui? É uma dúvida. E eu acho que cabe. Por quê? Porque esse agravo tem aqui um viés de apelação. E a gente tem que encarar ele como se fosse uma apelação. Então tem esse ponto aqui bem interessante para que nós possamos visualizar esse agravo de instrumento aqui. Um outro ponto que a gente tem sobre o agravo de instrumento é que fale sobre o mérito, é que numa possível decisão parcial de mérito, interlocutória de mérito, ela pode ser parcialmente procedente. Vamos supor, eu pedi 10 mil de dano material e o juiz deu 5 mil. Eu não recorri como autor, mas o réu recorre no agravo de instrumento. Posso eu, pela sucumbência recíproca e procedência parcial, interpor o agravo adesivo? Porque se fosse na apelação, caberia a apelação adesiva, como a gente já aprendeu lá atrás. E aqui, pode. Esse agravo, ele é apelação. Tem que caber agravo adesivo. Aqui é uma visualização que a gente tem que contar com ela. A gente tem que desenvolver isso e trabalhar em cima dessa possibilidade. A gente vai ver que honorários recursais no agravo são totais exceções, porque a gente está impugnando decisão interlocutória. Então, honorários recursais é exceção. No agravo que fala sobre decisão de mérito, não. Por quê? Porque é uma decisão que tem uma condenação em honorários. Então, o agravo aqui vai também falar sobre a condenação em honorários e vai ter a majoração por causa dos honorários. E aí nós temos, eu acho que é a questão mais complexa que fala desse agravo de instrumento sobre o mérito. As decisões interlocutórias não agraváveis antes da decisão parcial de mérito, a gente tem aqui a visualização de que elas devem ser impugnadas de acordo com a matéria dela. Vamos imaginar aqui, eu tenho uma decisão parcial de mérito que é sobre o pedido 1, e o pedido 2 vai ficar para a sentença. Eu tenho uma decisão não agravável antes da decisão parcial de mérito que fala sobre o pedido 1. Eu vou ter que impugná-la onde? Em preliminar de apelação? Não dá, porque a apelação vai ser sobre o pedido 2 na sentença. Então tem que ser no agravo que impugna a decisão parcial de mérito que eu tenho que falar sobre isso. Então é bem interessante essa visualização aqui. Um outro ponto, nós temos aqui que se a decisão não agravável antes da parcial de mérito for sob pedido 2, que vai ser julgado na sentença, ele aguarda e só vai ser impugnável na apelação, como é a regra do artigo 1009, parágrafo 1º. E se falar sobre os dois, sobre o pedido 1 e sobre o pedido 2, ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui a necessidade de você falar no primeiro momento. Qual que é o primeiro momento? No agravo. E se eu tiver uma decisão que ele tem pontos materiais bem divididos, aí essa decisão vai ser ora impugnável pelo agravo e a parte dela que fica para a sentença é impugnável na sentença. Então tem essa visualização de que o mérito é mais complexo e que a gente vai ter que visualizar que esse agravo de instrumento sobre a decisão parcial de mérito é o mais importante, é o mais complexo e necessita ser aqui de forma equitativa a apelação, de forma que ela tenha um viés de apelação. Essas são as duas hipóteses. Para não me alongar no vídeo, ele não ficar muito longo, a gente vai passar para outros vídeos as hipóteses de agravo e a gente continua aqui
é na próxima aula, no inciso 3 daqui das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e aí nós voltamos na próxima aula. Gostou do vídeo? Curte aqui embaixo. Gostou da página? Se inscreva, que aí você recebe no e-mail sempre que tiver um vídeo novo, e me curta lá a página do professor Vinícius Lemos lá no Facebook, e muito obrigado, bom estudo sobre o novo Código de Processo, e até a próxima aula.